Segunda-feira, dia 22 de março de 2021, agora são exatamente 7 horas e 20 minutos, momento este que iniciamos a gravação deste conteúdo para falarmos sobre Oi BR3. Tá? Bom, créditos para Suno Notícias, faz tempo que a gente não leu a matéria da Suno e hoje ela é a mais atual, tá? Entre todas as notícias. E a manchete diz assim: Oi, Vero, controlada da Vinci, assina contrato e será a primeira a usar rede neutra da Tele. Por Poliana Santos, 18/3/2021, às 8 horas e 12 minutos. Então, passado essa parte, que eu não vou ler, senão o vídeo fica grande, e o nosso novo propósito aqui no canal é otimizar o seu tempo, deixar, o vídeo mais curtinho possível, até porque isso aqui é muito interpretativo e aí você lê e tem a sua opinião, assim como todas as casas de análise aí disponíveis para você na internet. Bom, passada essa parte, vamos falar um pouco da parte técnica. Aqui eu estou usando o Trade Hunter, eu vou colocar Oi BR3 e aí aparece a movimentação para mim de interesse, o interesse do mercado em alugar essa ação. Estou falando do aluguel de ação, fechamento do dia 18/3/2021 e estou falando de Oi BR3. E a variação do último dia foi um aumento de 3,35%. Já na variação dos últimos 5 dias, uma boa diminuição de menos 15,63%. O BTC total do ativo está bem tranquilo, 1,41%. E a gente vai levar esses dados agora lá para o IQB3, que é o gráfico. Vou pesquisar aqui para vocês também, ó. Oi BR3, e aí aparece aqui do lado, eu clico, abre já o gráfico para mim. E aí eu vou tirar, esse preço médio, beleza? Ó, tirei ele. Aí fica apenas a linha laranjinha, amarelinha, não sei como que você está vendo aí, eu estou vendo amarelo, tá? Amarelo canário, é isso aí. Alugadas, esse é o gráfico. Fechamento, esse é o gráfico em azul. O que significa isso, Cadu? Significa que na data de vencimento desses contratos aqui, os alugados, esse preço de fechamento parou em um determinado número. E aí a gente consegue achar esse número aqui embaixo. Ó. Então a gente tem fechamentos aqui na casa de 1,84 até 1,91. Essa foi a oscilação do ativo. O preço tem se valorizado, O preço de fechamento, a galera tem alugado e aí está fechando lá em cima. Então isso demonstra que o ativo está sendo firme ali, O preço do ativo está se segurando. Mesmo que tenhamos aqui uma intenção de venda, que às vezes o preço está subindo. Toda vez que aumenta o número de intenção de venda, a galera traz o preço para baixo. Qual o espaço de tempo? Ó, do dia 14/1 ao dia 8/2, tá? Então eles conseguem movimentar assim, ó. Há um aumento, começa a aumentar a intenção de vender, o preço vai realizando. Ele fez aqui alguns pivôs, não? Mas fato é, desde esse ponto aqui, agora com linha verde, até a atualidade, ele tem se valorizado ao longo do tempo, tá? O número de contratos tá seguindo quase a mesma tendência, um pouquinho mais fraco. Valeu? E aí a gente vai olhar aqui agora pro preço. Para otimizar o seu tempo e você querer ir embora rápido, aí você não quer ficar escutando tudo que eu vou falar desse gráfico, eu vou dizer para você o seguinte, bem rapidão, e depois eu explico o porquê que eu acredito nisso, tá? Eu tenho uma provável retração em R$ 1,36. Eu tenho meu suporte testando e testado, tá? Testado no passado e querendo testar agora em R$ 1,62. A minha resistência, que era suporte, mas virou resistência, você já sabe que todo suporte, vamos supor, perdeu esse 1,62, ele vai virar resistência. Então isso aconteceu aqui com R$ 2,06 e R$ 2,14. Virou resistência. As nossas antigas resistências eram R$ 2,52 e R$ 2,67 para tentarmos atingir o nosso alvo, que está em R$ 3,18. Será que ele vai relar lá? Será que ele vai tocar nesses 3,18 ainda esse ano? Bom, depende de muita coisa.
Então, já que você já se informou, né, já se alimentou disso, se você quiser ir embora, fique à vontade. Só não esqueça de deixar o like para mim, fazer um comentário, compartilhar com seu amigo. Valeu? Isso ajuda muito a gente aqui. Bom, agora eu vou comentar o porquê que eu acredito nisso tudo. E aí você que é mais curioso, mais curiosa, né, que tem mais tempo aí, fica comigo que você vai se deliciar com isso agora. Bom, vou colocar um pouquinho maior, de verdinho, a gente consegue traçar aqui, ó, um retângulo que foi uma acumulação. Então houve acumulação para só então ele sair de um ponto X e atingir um ponto Y. Fez uma retração, que era uma realização aceitável, e a gente esperava que teríamos mais uma valorização dessa lá em cima. Vendo aqui, ó, 2,90. Então é isso aí. Só que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi isso aqui que a gente está enxergando. Vou até aumentar um pouco. Fica fácil. Você que já está acostumado a analisar, né, gráficos, fica fácil de você entender. Aqui foi a acumulação, como a gente estava falando. Então ele teve um sobe e desce. Olha só, aquele W invertido. E aí ele testou esse ponto e mandou bala para cima, superando esses caras. E aí ele veio testar. O mercado financeiro já espera esse teste aqui, que foi feito no passado, em 1,98. E aí ele veio testar isso com exatidão aqui, ó, final de janeiro. E a gente esperava que a partir desse ponto, desse toque, não importava quantas vezes ele tocasse aqui, ele até tentou segurar, mas que ele mandasse bala para cima, né, fazendo uma figura W indo para cima, não uma figura M. Aqui a gente enxerga W, olha, aí o movimento é de alta, só que ele fez mais uma figura M, né? Olha só. Por que que ele ainda não perdeu, né, o seu movimento de alta? Porque esse ponto aqui da figura M, esse ponto aqui, ele não superou esse aqui, né? Ele não veio abaixo desse. E eu tenho mais um suporte, né, de análise técnica, que é a minha LTA. Olha só, tem uma LTA bem aqui, ó. E ele testou ela aqui, nada impede de testar aqui novamente. Portanto, eu considero sim esse 1,62 um bom suporte. É um bom candidato a ser o suporte atual da Oi BR3. Para só então a gente mandar a bala para cima. Fez esse movimento e está querendo testar agora a linha amarela. Essas são as minhas médias, tá vendo? Então ela não testou ainda. O que a gente espera para continuar acreditando no movimento de alta? Que ela teste sem romper, pode testar e manda a bala para cima. Pode até ter mais um período de acumulação, mas depois a gente vai buscar lá em cima. Qual que é essa acumulação? Então a gente já identificou que, se você concorda ou não comigo, deixa aí nos comentários, tá? Eu pelo menos identifiquei que aqui é um período de acumulação. Então a gente pode ter um novo período de acumulação, só que um degrau acima, tá? Usando esses topos que foram desse período de acumulação antigo como suporte. Algum desses topos será usado como suporte. E nada impede de eu acreditar que esse novo suporte é 1,62 e não mais aquele 1,36 que a gente tinha nesse período de acumulação, tá? Então é mais um dado. Pouco provável que aconteça esse 1,36. Possível é, pouco provável. Acho que mais provável 1,62. E aí eu tenho um grande volume nessa parte, olha só. Olha o volume aqui, ó. Tamanho desse candle. Então entrou muito dinheiro aqui. Então isso me dá um grande sustento. É esse candle aqui, ó. Olha a cauda que ele deixou também. Então a maior parte do mercado financeiro, na minha opinião, tá? Desse processo de acumulação, ele está nesse corpo aqui, ó. Ele deixou uma big de uma cauda lá em cima. Então especularam muito. Entrou muito dinheiro, mas esse dinheiro é especulativo. O que ficou foi esse trecho aqui, ó. E aí a gente tem um novo retângulo. A gente pode chamar esse cara aqui, ó, o grande suporte atual da Oi. Então esse pode ser o grande suporte. É muito mais provável que ele use essa média de 1,80 como suporte do que 1,62.
Então por isso que eu quase nem considero, é pouco provável que aconteça esse 1,36, tá bom? É mais fácil que tenhamos o que? Caudas até 1,62, mas que o corpo do candle acaba se fechando comprador ou vendedor, tá? Aqui, ó. Quando o mercado começar a fazer candles, parecido, vou apagar tudo agora. Quando o mercado começa a fazer candle, aqui eu estou no gráfico semanal, tá? Eu não falei isso, mas é importante saber isso. Repara nesse candle aqui, ele deu um sinal pra gente. Que sinal? Ele fechou inteiro, sem cauda lá em cima e uma big de uma cauda aqui embaixo. Fechou lá na sua máxima. Ah, então, ou seja, o próximo candle é definitivo e o mercado fez exatamente aquilo que a gente imaginava. Ele começou acima, né, da mínima anterior, fechou acima da máxima anterior e positivo, olha só. E aí, nesse ponto, a gente enxerga a nossa média mandando bala para cima, rompendo o antigo topo da média. Ou seja, a gente pode meter uma ordem de compra aqui, na minha visão técnica, tá? Bem nesse ponto aqui, que é mais seguro. Então, quem comprou nesse ponto, que é o rompimento desse topo, olha aqui, ó, ficou 2 semanas ali meio em dúvida, mas na terceira semana ó, já mandou bala para cima e continuou. Então, análise técnica é importante. Para mim, tá? Não sei se você concorda. Se não, comenta aí para baixo para mim também se você não concorda, se você concorda. Fato é, gente, essa movimentação toda que a Oi está fazendo na atualidade é reflexo de um mercado inseguro, né? Enfim, cheio de dúvidas, coronavírus, governo, política geral, assim, tá meio esquisito, né? Enfim, tem muita coisa aí em jogo, mas ela tá conseguindo reverter, está conseguindo apresentar os seus planos com bastante expressão. O mercado tem acreditado na Oi. Isso é um fato. Eu lembro que ano passado, muitos investidores que era descrente na Oi começaram a fazer análises positivas. Então, as análises desses caras que eram negativas antes, que falavam, cuidado, ativo de risco, ainda é de risco. Mas eles começaram a mudar um pouco o conceito. Olha, talvez realmente tenha possibilidade e tal, enfim. Porque ela está convencendo o mercado que vai ser um bom investimento no longo prazo. Tá? Então, é isso que eu acredito para ela, porém ela está nessa realização. Ela está fazendo uma grande realização. Fez um pivô aqui, ó. E se ela mandar bala em mais uma realização num cenário bem negativo, aí, gente, a gente pode colocar um número bem pessimista, mas pouco provável. Eu vou mostrar isso para vocês, mas eu não vou marcar aqui, porque eu não acredito nele, tá? Então, se ele fizer uma movimentação mais negativa, a gente está falando disso aqui, ó, R$1,07. Como eu disse anteriormente, a gente tem uma grande acumulação aqui, com bastante volume, tá? E isso está segurando o ativo, na minha opinião. Embora, na atualidade, nós estamos realizando, que eu considero uma realização natural. E aí eu tracei até um tempo para essa realização. Não sei se você acompanhou isso no canal, mas essa acumulação ela teve um tempo. Esse ponto verde é o ponto que é hoje decisivo, essa semana, né, depende dessa semana, do fechamento dessa semana, para a gente poder falar, vai mandar bala para cima, ou não, vai lateralizar, ou não, vai realizar. Então essa semana para mim é muito decisiva para a Oi por análise técnica em relação a tempo de mercado. Então o tempo de mercado me diz que aqui, nessa semana, a gente teremos aqui um candle decisivo para futuros candles, se seremos lateral, continuaremos nessa lateralização, ou vamos fazer uma retração igual a essa que eu falei, ou vamos bater na nossa resistência lá para chegar no nosso alvo. O que você acha? Mais uma vez, eu quero finalizar colocando os pontos para você que talvez vai chegar agora, depois que eu solto o vídeo como estreia. E aí os pontos da Oi são: provável retração, mas na minha opinião pouco possível, R$1,36. O nosso suporte já sendo testado, R$1,62. Nossas próximas resistências ficam em R$2,06 e R$2,14. Depois delas teremos resistências em
R$ 2,52 e R$ 2,67 para só então tentar atingir o nosso alvo que está aqui em cima, olha. Ou 30, quem dera 30, né? O nosso alvo é em R$ 3,18. O que você acha? Você acha que atingiremos esse alvo ainda este ano? Comenta aí pra mim. Obrigado, tamo junto, porque juntos somos melhores. Tchau!